E hoje é dia do quadro Fala Doutor. Roda a vinheta, produção. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Estudos para a Dor, cerca de 3% da população brasileira sofre com as dores intensas e com outros sintomas causados pela fibromialgia. Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com a reumatologista Pamela Menezes. Doutora Pamela, seja muito bem-vinda. Bom dia. Seja bem-vinda. Primeira vez aqui no Balanço Geral, né? Sim. Bom dia, Aline. Bom dia a quem nos acompanha. Primeira vez, é uma honra estar aqui. Eu agradeço o convite. E com esse tema tão interessante, né? Que ainda tem muita dúvida sobre a fibromialgia, inclusive o diagnóstico, que é bem difícil de chegar a esse diagnóstico. Exatamente, Aline, porque a fibromialgia é uma doença que ela não aparece nos exames. Então, por mais que a pessoa faça vários exames, não vai aparecer. Então, o diagnóstico é clínico. Então, depende da avaliação médica, da história, para poder chegar nesse diagnóstico. A gente tem participação dos nossos telespectadores aqui no telão. Vamos para a primeira participação. É o Raimundo Teles, de Santa Rosa de Lima. Quais os principais sintomas da fibromialgia? Boa pergunta do Raimundo. Essa é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente começa a falar os sintomas da fibromialgia, a maioria das pessoas se reconhece. Então, quais são os principais sintomas? O primeiro e mais importante é a dor generalizada no corpo inteiro, há mais de 3 meses. Associado a isso, uma sensação de fadiga muito importante, alterações do sono, é aquela pessoa que dorme mal, acorda cansada, parece que não descansa ao longo da noite, e alterações do humor também, ansiedade, depressão, alteração da concentração, da atenção, da memória. Então, são muitos sintomas, Aline. Isso mexe com toda a rotina da pessoa, né? Com certeza, mexe não só na questão pessoal, mas também na questão familiar, porque quem acompanha um paciente com fibromialgia não é fácil e atrapalha também na questão trabalhista, né? Porque a pessoa não tem a capacidade de trabalho como as pessoas normais. Chega a ser incapacitante, doutora? Em alguns momentos, sim, só que na reumatologia a gente não considera tão incapacitante porque é uma doença que tem tratamento, né? Então, por mais que a pessoa tenha aqueles sintomas, que realmente é terrível, tem como tratar e tem como viver bem. Então vamos para mais uma pergunta aqui no telão, participação do nosso telespectador, agora é a Claudiana de Jesus, de Maruim. Como se faz o diagnóstico da doença? E a gente já tinha chamado a atenção para a dificuldade desse diagnóstico. Exatamente, é um diagnóstico muito complicado, porque como eu falei agora há pouco, não aparece nos exames, então é necessário uma avaliação médica, de preferência de algum médico especialista em dor, seja o reumatologista, o ortopedista, às vezes até um neurologista, e aí através da conversa, que a gente chama de anamnese, da história clínica e do exame, na hora que a gente examina a pessoa, a gente consegue saber se ela tem fibromialgia ou não. Então vai depender da avaliação médica. Temos mais uma participação aqui no telão. O telespectador é interessado nesse assunto da fibromialgia, porque ainda tem muita dúvida, né? Ó, Marcelo Silva, de Divina Pastora. Qual é a faixa etária mais atingida pela doença? Existe isso, uma faixa etária específica que é mais atingida, que sofre mais com a fibromialgia? Sim, com certeza, existe sim. E o interessante é que é uma doença que acomete mais mulheres e principalmente naquela idade mais ativa, de 35 a 45 anos. Então é uma doença de jovens. Uma doença de jovens, a partir dos 30 a gente está caminhando, está subindo a ladeira, né? A gente tem mais uma participação. Agora, Isadora Nunes, de Muribeca. Por que a doença é mais comum em mulheres? A senhora acabou de falar, né, que é mais comum em mulheres, mas por que acontece isso? Pois é, isso é muito interessante, é uma coisa que a gente ainda não tem uma certeza para dizer, é por tal coisa. A gente tem algumas hipóteses, né, da medicina, tem a questão psicológica, que as mulheres são muito mais afetadas, que a fibromialgia pode, às vezes, vir depois de um gatilho, algum estresse emocional muito grande. Tem a questão hormonal também, estrogênio, que acaba influenciando nisso também, mas uma resposta, assim, com certeza, da literatura a gente ainda não tem o motivo. E a gente tem também mais uma participação aqui no telão. Vamos esperar. Luzinete da Cruz, de Malhador. Quais as causas da fibromialgia? Pois é. Também já deu algumas dicas aí, mas a gente agora complementa. Sim, essa é bem interessante também essa pergunta. Também é algo que está em estudo, a gente não tem grandes certezas, mas o que a gente já sabe é que a fibromialgia, ela é um conjunto. Então, primeiro é necessário ter a hereditariedade, ela tem um forte componente genético, não é obrigatório, mas se alguém de primeiro grau na sua família tem fibromialgia, pode ser que você tenha também. Além do fator genético, tem essa questão, né, mais relacionada às mulheres, a questão hormonal, a questão psicológica.
E o que acontece na fibromialgia? É um distúrbio da percepção da dor. Então, se você olha para o corpo da pessoa, ela não está inflamada, mas coisas que em nós é normal, por exemplo, você tocar, a pessoa com fibromialgia, ela sente isso como se fosse dor. Então, é um distúrbio da percepção da dor que acontece a nível do cérebro. Então, isso é muito interessante. Muito interessante, sim. Vamos para mais uma participação aqui no telão. Luciano Santos, de Itabaiana. Muita gente que tem fibromialgia tem depressão. Qual a explicação para isso? É verdade. A fibromialgia está muito relacionada com os distúrbios do humor, como eu comentei agora há pouco. Não só a depressão, mas a ansiedade, síndrome do pânico, o toque. E por quê? Porque o cérebro da pessoa com fibromialgia, ela passa o tempo inteiro ocupado sentindo a dor. Então, não sei se vocês já sentiram uma dor durante muito tempo. Quando a gente sente dor há muito tempo, a gente não consegue fazer outras coisas. O nosso cérebro só pensa naquilo, então você não se concentra, você não consegue fazer nada direito na sua vida e você vai ficando mal-humorado, porque você sente dor há muito tempo. Então, a depressão e a ansiedade é como se fosse uma consequência dessa dor crônica. Doutora, e dói tudo, é? Dói braço, dói perna, dói cabeça, dói tudo? Tudo. Dói tudo e é interessante também que as pessoas com fibromialgia, quando elas chegam no consultório, elas nem conseguem falar onde dói. Você pergunta onde dói, ela fala, doutora, eu não consigo dizer, porque dói do fio do cabelo à ponta do pé. Então é realmente algo muito complicado. Bem complicado mesmo. Imagina só você passar o dia inteiro, né, meses, sentindo dor da ponta da unha, lá do dedão do pé até o fio de cabelo. Exatamente. Vamos para mais uma participação, bem complicado mesmo. Josefa Cardoso, de Aquidauã. Qual o tratamento para a doença? Tem um tratamento, porque a senhora já disse aí que vem depois dos 30, tem tempo para ir embora ou não? É só o tratamento? E que tratamento é esse? Tem tratamento sim, né? Graças a Deus. É uma doença que infelizmente não tem cura, mas tem como tratar. Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro é que tratamento da fibromialgia não é só tomar remédio. Então, isso é um erro que muitas vezes eu vejo acontecer. A pessoa fala, eu trato minha fibromialgia há anos e eu não melhoro. E aí eu pergunto, o que você está fazendo? Estou só tomando remédio. Então, realmente não adianta. Tem que ser um tratamento multidisciplinar. O que isso quer dizer? Precisa de acompanhamento psicológico, precisa fazer psicoterapia com um bom psicólogo, com um bom profissional. Obrigatório, atividade física. Atividade física melhora tudo, inclusive a dor e terapias alternativas, pilates, acupuntura, massagem, tudo isso ajuda. Então é um tratamento bem completo, não é só remédio. Então assim, não tem cura, porém pode ser controlado com esses tratamentos, mas pode acontecer da pessoa já vir fazendo o acompanhamento, todo o tratamento, de repente ter uma crise. A gente tem um caso de repercussão internacional, que foi a Lady Gaga vinha para o Brasil para um show e aí desapontou os fãs, mas a gente compreendeu porque era uma questão de saúde. Ela revelou que sofre com fibromialgia e acabou cancelando o show naquele ano. Verdade, isso acontece muito. Então a gente fala que a fibromialgia muitas vezes ela vem em crises. Então a pessoa está indo bem, fazendo o tratamento dela direitinho e aí ela pode ter algum gatilho que pode gerar uma nova crise. Então quais são esses gatilhos? Questões de estresse psicológico, contrariedades, infecções pode gerar uma nova crise, o que ela passa no dia a dia dela, até a alteração da temperatura. Às vezes está muito quente, está muito frio. Tudo isso serve como gatilho para uma nova crise da fibromialgia. A gente tem mais uma pergunta aqui no telão para encerrar a participação dos nossos telespectadores. O Ricardo Mendes, de Propiá, pergunta, tem cura ou como prevenir a doença? A doutora Pamela já disse aqui que não tem cura, mas tem como prevenir? Pois é. Na teoria, a gente previne como? Vivendo bem, né? Fazendo atividade física, tendo uma alimentação saudável, uma dieta balanceada, de preferência, fazendo psicoterapia, né? É muito importante o acompanhamento psicológico para tentar, pelo menos, caso você tenha uma hereditariedade, pelo menos adiar os sintomas e aparecer mais para frente. Mas cura realmente não tem, só controle. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Trouxe aqui explicações aí para muita gente sobre esse tema que é tão interessante, pouco ainda conhecido por algumas pessoas, porque tem muita dúvida, principalmente sobre o diagnóstico, aquela pessoa que está com dor e não sabe o que é, não dá certa atenção, a devida atenção, mas o interessante é procurar um profissional. Muito obrigada pelas suas explicações, por estar aqui com a gente no Balanço Geral. Eu agradeço, é uma honra. Obrigada.